Olá, turminha! Vamos começar a nossa aula de geografia? Abra sua apostila na página 263. Nós vamos falar hoje sobre as imigrações importantes para o Brasil. Você sabe quem são os imigrantes? Você conhece pessoas estrangeiras que moram no Brasil? O Brasil é um país formado por diversos povos. Muitos deles já viviam aqui, como os indígenas. Já os portugueses chegaram ao Brasil no século XVI e depois trouxeram inúmeros africanos escravizados para trabalharem no país. Esses povos são chamados de formadores, porque deram a origem às novas gerações de pessoas já nascidas no Brasil. Quando diversos grupos se deslocaram de um país para o outro, há um movimento migratório. São chamados de imigrantes as pessoas estrangeiras que chegam ao país de destino. É importante lembrar que, no caso dos negros africanos, eles foram forçados a vir para o Brasil. Por isso, não foi uma migração voluntária. Ao longo dos séculos, o Brasil recebeu inúmeros imigrantes de diversos países, mas nos séculos 18 e 19, o movimento de imigração para o Brasil se tornou mais intenso. Vieram alemães, japoneses, italianos e franceses. Entre 1870 e 1960, vieram muitos italianos para o Brasil, principalmente para o estado de São Paulo. Parte deles veio para trabalhar nas lavouras de café no interior do estado. Outra parte veio para trabalhar nas primeiras fábricas da cidade de São Paulo e colaboraram muito para a formação dos bairros próximos à região central da cidade, como Bexiga, Moca e Brás. Os italianos passaram, assim, a compor parte da população brasileira, principalmente de São Paulo. Eles foram os responsáveis pelo alto consumo de pratos típicos italianos por brasileiros, como a macarronada e a pizza. Ainda hoje, o Bexiga, o Brás, são bairros famosos pela vasta oferta de restaurantes italianos na cidade paulista. Agora, nós vamos fazer as atividades da página 265. E a tia esqueceu de falar para vocês que vocês estão vendo o texto aí no vídeo grifado. Então, você também vai grifar no seu livro, tá? Vai acompanhando e vai grifando, ok? Atividade aí, então, vamos fazer? Quais foram os primeiros povos que fizeram parte da formação do Brasil? Quem lembra? Os povos indígenas, africanos e portugueses. 2. No século XIX e XX, o Brasil também recebeu grupos imigrantes, principalmente dos seguintes países. De quais países que vieram os imigrantes? Vão marcar aí a resposta certa? Japão, Itália, Alemanha. 3. Como ocorreu a imigração dos italianos para o Brasil? Os italianos vieram para o Brasil entre 1870 e 1960 para trabalhar nas lavouras de café e nas primeiras indústrias do país. Na cidade de São Paulo, colaboraram muito para a construção dos bairros do Bexiga, da Moca e do Brás. Agora você vai fazer um desenho, né, bem bonito aí para mim, da pesquisa que você fez aí, você vai fazer um desenho do que você aprendeu com essa parte que nós estudamos. Você vai tirar uma foto para a tia. Franceses no Rio de Janeiro, aí página 266. O grande movimento de imigração dos franceses para o Brasil foi no começo do século XIX, quando muitas pessoas precisaram deixar a França por questões políticas. Eles vieram para o Rio de Janeiro. Eles vieram para a capital do Rio de Janeiro com a missão de ajudar Dom João VI
a construir a vida cultural do país, já que ele tinha acabado de transferir a coroa portuguesa de Portugal para o Brasil. Eles ajudaram a fundar a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, e esse movimento ficou conhecido como Missão Artística Francesa. O maior período de influência da França sobre a cidade do Rio foi entre 1816 e 1940. Eles ajudaram a construir a arquitetura da cidade, a fundar o ensino formal de artes, a planejar o saneamento e o processo de urbanização da cidade, além de produzirem diversas obras de arte sobre o Rio de Janeiro. Como todo mundo sabe, nós estamos vendo a imagem do lado aí, o Cristo Redentor, uma das principais atrações turísticas da capital do Rio de Janeiro. Foi projetado por um brasileiro e 2 franceses, inaugurado em 1931. O Cristo Redentor, gente, é uma das 7 maravilhas do mundo. Agora, nós vamos fazer a atividade da página 267. Vamos lá? Número 1. Em que época houve maior número de imigração de franceses para o Brasil? Vamos pensar? Já lembraram, né? No começo do século XIX. 2. De que forma os franceses influenciaram a cultura brasileira? Não, essa é fácil. Os franceses influenciaram a cultura, a arquitetura e o ensino de artes, além das grandes produções de obras de arte que retratam a cidade do Rio de Janeiro. Qual foi a diferença entre a influência dos italianos e dos franceses? Essa é mais fácil ainda. Os italianos influenciaram mais a culinária e a cultura do trabalho em São Paulo. Já os franceses influenciaram a educação e a arquitetura brasileira. Agora vamos ver aí as imigrações contemporâneas, está na página 268. O Brasil atualmente tem recebido muitos imigrantes de diversos países do mundo. Alguns países passaram por grandes dificuldades financeiras e políticas, geralmente por causa de guerras e conflitos, e as pessoas que estão com muita dificuldade para lidar com essas situações fogem para outros países. O Brasil tem recebido muitos refugiados da Venezuela. As pessoas também mudam de países por causa de desastres naturais, que deixam muitas pessoas sem casa e precisam encontrar um trabalho e um novo lugar para viver. De modo geral, os imigrantes saem de seus países de origem na tentativa de encontrar melhores condições de vida. Vou lembrar aqui, o que é desastres naturais? Gente, são terremotos, vulcões, tsunami, são coisas, fenômenos da natureza que acontecem. Toda pessoa que muda de um país é considerada imigrante. Os refugiados também são imigrantes, mas o motivo que leva à mudança de país, nesse caso, é diferente. Desde 2010, a Polícia Federal tem registrado um aumento do número de imigrantes que entram no Brasil. A maior parte deles vem do Haiti, da Bolívia, da Colômbia, da Argentina, da China, de Portugal, do Paraguai, dos Estados Unidos, do Uruguai e do Peru. O Brasil é um país enorme e cabe todo mundo. A mistura de diferentes povos e culturas torna possível que conheçamos o mundo todo sem precisar ir muito longe. Apesar das diferentes origens, somos todos seres humanos, portanto, somos todos iguais. Todas as pessoas, sejam elas imigrantes locais, merecem respeito e direitos iguais. Xenofobia e racismo. A xenofobia é um preconceito com pessoas de outros países, com características distintas da sua, como a culinária, a religião, o sotaque, entre outros traços culturais. Racismo é ter atitudes contra alguém, com atos preconceituosos e violentos, por causa da etnia. Xenofobia e racismo
São atitudes que não devem ser praticadas. Desde a Constituição Federal de 1988, o racismo é considerado crime e pode levar à prisão. Para terminar, nós vamos fazer a atividade da parte 270. Número 1. Por que as pessoas migram? Quem será que vai lembrar dessa resposta? Eu sei que todos já lembraram. Por diversos motivos, mas geralmente porque estão buscando melhores condições de vida. As pessoas saem dos países de origem por causa de crises financeiras, políticas, guerras ou desastres ambientais. Número 2. Atualmente, quais são os países de origem dos imigrantes que estão vindo para o Brasil? Haiti, Colômbia, Argentina, China, Portugal, Paraguai, Estados Unidos, Uruguai e Peru. 3. Por que as festas que homenageiam um povo são tão importantes? Para preservar e valorizar a cultura e a história desse povo. E para terminar, a quarta pergunta. Se você tivesse que migrar para outro país, para onde você iria? Justifique sua escolha. Estou curiosa para ver a sua resposta. Tchau, até a próxima. Você estudou o quê? A imigração entre os países é importante para a formação de um país. A cultura italiana em São Paulo e a francesa no Rio de Janeiro foram importantes para o Brasil. Há novas ondas de imigração contemporâneas para o Brasil. A xenofobia e o racismo geram muitos tipos de problema e são considerados crimes. Até a próxima, beijos.